Olá, estamos aqui mais uma vez na Casa Vermelha para mais uma edição do nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui o professor Anísio Mello, dirigente sindical, presidente do sindicato APEOC e recém-eleito presidente da Federação dos Trabalhadores do Norte e Nordeste, a FETEN, não é isso, Anísio? Isso, Nordeste. Nordeste. Seja muito bem-vindo aqui à Casa Vermelha. Muito obrigado por participar conosco desse bate-papo. Eu e o Anísio... Muito acolhedora, viu, a casa? Obrigado. E lutadora também. É isso aí, é um espaço de resistência. E se você tem acompanhado esses bate-papos com frequência, eu aproveito para pedir para você para curtir, para comentar, para compartilhar, que isso vai ampliando esse espaço que nós temos construído de resistência, inclusive democrática, Anísio, nas redes sociais. Eu e o Anísio nos conhecemos há mais de 20 anos já, no tempo da Comissão de Defesa do Direito à Educação, onde a gente acordava às 6 horas da manhã para visitar as escolas do município de Fortaleza e fiscalizar como é que estava a merenda escolar, se tinha professor na sala de aula, manutenção. Depois, na campanha nacional pelo direito à educação, trilhamos sempre esse caminho dos movimentos sociais em defesa da valorização do professor. Hoje eu estou lá na Câmara, o Anísio está lá na presidência do sindicato APEOC, e nós o convidamos especialmente, Anísio, para tratar de um tema que é pouco discutido entre os professores, entre os órgãos gestores da educação aqui no estado do Ceará e no município, mas que terá um forte impacto no financiamento, que é o tema dos precatórios relacionados a ações judiciais do antigo Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Houve uma série de processos judiciais que geraram precatórios e que, em função de um protagonismo da luta sindical, você tem participado diretamente disso, nós estamos aí com uma perspectiva muito favorável da destinação de milhares de reais para o financiamento da educação e especialmente para a valorização dos professores. Então eu queria começar esse bate-papo pedindo a você para explicar aos professores, professoras, aos militantes da educação, o que é mesmo essa tal ação dos precatórios que já chegou até lá no Supremo Tribunal Federal. Olá a todos e a todas. Estou muito feliz por estar novamente aqui com o companheiro Guilherme. Tem uma história de luta muito vinculada à luta pela escola pública. Quando ele falou da visita aos anexos, era da Comissão de Defesa do Direito à Educação. E nós, nesse coletivo, realmente conseguimos modificar o panorama das escolas no município de Fortaleza. Conseguimos políticas públicas efetivas. E a luta da comissão gerou uma série de avanços, inclusive trabalhando muito na questão do Fundeb, da inclusão da educação infantil, das creches comunitárias, e o Guilherme foi referência nessa luta. Bem, sobre os precatórios, eu sabia que viria aqui e essa questão dos precatórios não estaria fora do debate, porque fala de recursos. E nós, no Sindicato APEOC, desde o nascimento do Fundef, nós identificávamos que a União não complementava corretamente para os municípios e estados. Então essa nossa visão acabou em comunicação com vários prefeitos que tinham um mínimo de responsabilidade, verificando que era necessário que os municípios se organizassem e cobrassem da União essa complementação, pois só a eles cabiam essa disputa judicial inicial com a União. E nós acompanhamos todo o processo, torcemos pelos prefeitos, pelas prefeitas, pelos governadores, mas nós nos diferenciamos a partir do momento que o STF definiu que os recursos da complementação do Fundef deveriam ser pagos aos municípios e estados através dos chamados precatórios. Nós nos dividimos, porque os prefeitos e governadores, aliás, os lobbies, não só de prefeitos e governadores, de empreiteiras, de mil interesses, tinham como objetivo, capitaneado por Roberto Cláudio, a tese de que era indenizatório aos municípios, que em determinado momento os municípios teriam colocado recursos próprios para equalizar essa diferença que não vinha da União. E nós, sem pestanejar, nós temos a certeza, nenhum prefeito ou governador colocou um níquel a mais do que a União não repassava. Trabalhou com o mínimo. E então, para nós montamos nossa tese, e a partir do momento que os prefeitos ganharam e governadores começaram a ganhar no Supremo Tribunal Federal, nós entramos com a ação do Sindicato APEOC, protagonista,
o único sindicato que teve a coragem e a competência de enfrentar, começamos a questionar na justiça que esses recursos, que são do Fundef, 60% para os professores, 40% para a manutenção e pagamento dos funcionários. Então, esse processo subiu ao STF, né? Você deu essa informação, e ao subir ao STF já foi definido em parte no mérito. Os prefeitos queriam indenizatório, o STF, no seu pleno, já definiu que 127 bilhões, cerca de 51 bilhões dos municípios e o restante dos estados, né, quase mais de 60 bilhões dos estados, terão que ser utilizados na educação. Não discutiu ainda a subvinculação, ou seja, os 60 e os 40, que nós estamos atuantes e verificando um a um. E estamos tendo vitórias na primeira e segunda instância. Só no Ceará, 13 municípios já pagaram 60% aos professores e 40% ficou para a educação. E essa é a luta do Sindicato APIOC. Uma luta que precisamos de parcerias e sabemos que você está acompanhando todo o processo para que a gente não deixe um NIC ficar fora da educação. Bom, para que você tenha ideia aí da dimensão desses valores, no debate sobre políticas públicas a gente costuma falar de 100 milhões, 100 bilhões. Bom, vamos lá. O orçamento aqui do município de Fortaleza, da cidade toda, não chega a 10 bilhões de reais. O que estamos tratando aqui é um recurso que alcança 127 bilhões de reais. Óbvio que para todo o Brasil. Então, para os estados que recebem o município do complementação, Nordeste, principalmente. Os estados que recebem complementação do Fundeb. Então, o impacto disso no financiamento da educação e na melhoria da remuneração dos professores, potencialmente, é imenso. É preciso que os educadores dominem esse tema, acompanhem essa tramitação desse processo no Supremo Tribunal Federal, que, como disse o Anísio, já decidiu algo muito importante. Não tem mais dúvida, tem que ir para a educação. Isso. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, para você que não compreende, não é da área da educação, ou não compreende o mecanismo de financiamento, só um esclarecimento. Nós estamos falando aqui de dívidas oriundas de processos judiciais, chamados precatórios, em relação a recursos do antigo Fundef, o Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental. O Fundef gerou depois, com a nossa luta, o Fundeb, que deixou de ser só para o ensino fundamental e passou a financiar toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Então, naquele momento, houve um questionamento em relação à parte do governo federal, a complementação da União. Todos os anos, o Fundeb estipula, e o Fundef fazia isso também, estipula um valor mínimo de investimento por aluno. Quando os recursos do Estado e do município, dividido pelo total de alunos daquela rede, não são suficientes para chegar naquele valor mínimo, a União tem que complementar. Então, é essa complementação que foi objeto de processos judiciais e foi vitoriosa a tese dos professores, a tese do Sindicato APIOC nessa ação que já foi montada e também de prefeitos e governadores. Está lá no Supremo Tribunal Federal, já foi decidido que esse recurso tem que ir para a educação e agora o que se questiona é a parcela que se destina à valorização dos professores, porque a lei do Fundeb diz que 60% desse financiamento tem que ir para a valorização dos professores. No momento em que a gente enfrenta a retirada de fontes novas da educação para o financiamento da educação, com o governo golpista, mudando as regras da exploração do pré-sal e do petróleo. O teto de 20 anos no aumento dos gastos sociais, a destinação do recurso é algo estratégico. Mas eu queria trazer para Fortaleza nisso, porque eu lembro desse debate lá na Câmara Municipal, Fortaleza já recebeu esse ressarcimento, nós cobramos que fosse aplicado na educação, mas isso não aconteceu. Então, qual é o caso aqui de Fortaleza, da administração do prefeito Roberto Cláudio, que já recebeu recursos, acho que da ordem de mais de 300 milhões de reais, 360 milhões de ressarcimento, e não aplicou em educação. Qual é a situação do município de Fortaleza? Nós devemos estar passando com carros, com bicicletas, por cima dos precatórios que deveriam ser destinados aos professores, né? Em obras, muitas vezes, diversas da educação. Com certeza, a Prefeitura de Fortaleza, infelizmente, ela é uma das capitaneadoras da tese da indenização, do livre usufruto do recurso. E a Prefeitura de Fortaleza
levou essa discussão até o STF. Perdeu em primeira instância, perdeu em segunda, no STJ também perdeu, articulou junto ao antigo Procurador-Geral da República, o Janot, uma posição para desbloquear os recursos, e nós conseguimos o bloqueio em determinado momento, né? Fomos até o STF, o presidente Ricardo Lewandowski manteve o bloqueio. Infelizmente, após a saída do Lewandowski, a Carmen Lúcia, a atual presidenta, desbloqueou os recursos de Fortaleza. Só que quando a gente bloqueou, os recursos dos precatórios e partes precatórias já tinham sido gastos pelo prefeito, né? Sob a tese de que o dinheiro que estava bloqueado não era do Fundef, a ministra Carmen Lúcia desbloqueou. Então nós temos uma discussão com Fortaleza já no STF. O STF não entrou no mérito, né, específico de Fortaleza, mas agora com a decisão do Pleno, né, que estava na mão da Carmen Lúcia, ela não discutiu o mérito. Mas o Pleno... que tem que ir para a educação. Da educação. O Pleno já decidiu que é educação, portanto, teremos que verificar aonde foi aplicado os recursos dos precatórios do Fundef relacionado à Fortaleza. E essa discussão o Sindicato PO não abre mão de fazer. Infelizmente, toda a proposta responsável, audaciosa, né, como a nossa, porque fomos o único sindicato no Brasil que se colocou para enfrentar essa discussão. Tanto é que hoje nós estamos sendo chamados para todos os estados do Nordeste para fazer palestras e para acionar através da Justiça, com a banca que nós contratamos, para que esse processo possa em outros estados também ir para frente. E na questão de Fortaleza, você, como vereador, já acompanha isto, mas nós precisamos fazer esse debate, né? Pegar a decisão do STF, que diz que tem que ser aplicada na educação, e ver com Fortaleza se aplicou em educação. Nós teremos que verificar, mas ainda não se definiu, né, se aplicou em educação. Espero que sim, né? Mas se não aplicou, a situação é grave. E se aplicou antes de definir o percentual para os professores. E nós não podemos mais fazer movimento sindical de oba-oba, de mimimi ou de blá blá blá. O movimento sindical tem que ser responsável, proativo, e nós não abrimos mão dessa discussão dos precatórios do Fundef. Nós entendemos que é importante não só valorizar o professor, mas também construir a estrutura nas escolas que possam minimizar o desastre do governo Temer. Bom, então você, professor, professora da Rede Municipal de Fortaleza, vamos aí exigir da administração municipal, primeiro que demonstre a aplicação desses recursos de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal em educação e, mais que isso, respeitando a regra estabelecida no Fundeb, em que 60% dos recursos tem que ser destinado à valorização dos professores. Mas, Anísio, a gente está falando aqui sobre o Fundeb, né? O Fundo de Financiamento da Educação Básica, que é fruto, inclusive, da mobilização de décadas do movimento social no país, dos professores, das professoras, pais de alunos também. E se discute agora também um novo Fundeb, né? Então fala para a gente sobre o que é mesmo esse novo Fundeb em discussão no âmbito do movimento sindical e no Congresso Nacional. Guilherme, e você acompanha todo esse processo. Eu quero já, antes de falar, a sua parceria, para a gente trazer aqui o Chagas, o ex-secretário de Educação Básica do MEC, o Carlos Abicalil, juntar aquele nosso coletivo, né? O Bicalil disse que do Ceará emana muita coisa em relação à educação. Nós precisamos nos empoderar. Nós fazemos o melhor debate de financiamento no Brasil. Um debate consequente que traz efetivamente resultados. Então, nós estamos falando do precatório do Fundef, que é o passado. Resgatar aquilo que não foi colocado à época para nós. Então, a discussão do precatório nos traz para a discussão do financiamento. O quanto é importante a educação falar de bilhões, de trilhões, porque é um investimento necessário. Então, falando do precatório do passado, não podemos esquecer o presente. Por mais que a gente resgate 60% para os professores e 40% para as escolas, é um dinheiro do passado, ele tem um volume fixo, né? Em algum momento ele vai esgotar-se. E o presente? O Fundeb, que está na disposição transitória da Constituição, ele tem prazo para terminar.
A sua validade só vai até 2020. E tudo que você falou, a inclusão, a visão da educação básica, incluindo as creches, né? Indo até o ensino médio, profissionalizando, educação de jovens e adultos, né? Todos aqueles nossos avanços, a obrigatoriedade mínima, né? De acesso à escola pública, aumentou, né? Foi até os 17 anos, todos esses avanços, o piso, a carreira, um terço do planejamento, todos eles estão enraizados nessa grande vitória que nós tivemos, que foi o Fundeb. No governo Lula, nós precisamos entender que ainda no governo Lula nós conseguimos as bases para dar passos importantes da educação, que agora pode chegar 2020 e vai ver o debacle geral. Não haverá recurso, já está ruim, vai piorar e muito. A secretária de Educação, secretária executiva do MEC, ela disse claramente: precisamos desestruturar a escola pública, retirando o Fundeb, um terço de planejamento, concurso público e as carreiras. Então, nós estamos propondo, se vai até 2020, nós temos que agir. Nós falamos isso há 5 anos. E agir significa tornar o Fundeb uma política permanente, para dentro da Constituição. Permanente, com novos recursos e, principalmente, com maior complementação da União. Hoje a União só complementa com 10% do bolo geral do Fundeb. Na proposta que está aí, que inicialmente não estava, era só para tornar o Fundeb permanente. Seria apenas um engodo. Agora não. As duas PECs que estão tramitando na Câmara e no Senado colocam Fundeb permanente, com mais recursos, falam da questão do royalties e do Fundo Social do Pré-Sal e de outras fontes, porque mesmo com a mudança da forma de exploração do petróleo, que foi mais uma derrota da classe trabalhadora, mas mesmo com essa mudança vão existir os royalties, né? Então é importante regulamentar a Lei 12.058 para botar dentro do Fundeb. E o mais importante que a gente conseguiu, nas propostas, elevar a complementação da União de 10% para 30%. Nós vamos sair de cerca de 10 estados para cerca de 24 estados. Vai ter um maior número de municípios contemplados. E nos municípios, nos estados, vai aumentar no mínimo 28,5% do caixa do Fundeb. Então nós precisamos resgatar o passado, observar o presente, e a luta é novo Fundeb. E Guilherme Sampaio e a gente nessa luta precisa estar unido, né? Consciente de que vai ser uma luta ferrenha, que tem que começar com a pressão nos municípios, nos estados, para que a União venha para uma maior complementação. Em tempos de contenção, o Fundeb não ficou, né, o financiamento, novos recursos não ficaram tolhidos para o Fundeb. É a única fonte que você ainda pode colocar novos recursos e fugir da famigerada PEC 95, que contém os gastos aplicados em educação. Portanto, no Fundeb é uma pauta que nós queremos enraizar na categoria para não perder os passos que nós temos para frente. Bom, pessoal, Anísio, 2020 está bem aí, né? E 2020 passa pela decisão que a sociedade brasileira vai tomar em 2018. Com certeza. Recentemente eu tomei um susto, vi um documento dos intelectuais do PSDB, o Bolivar Lamonier, o Pesce Arida, um programa para o PSDB em que eles textualmente escreveram lá que o governo brasileiro não precisava se preocupar em educação em escolas públicas, com escolas públicas, não precisava se preocupar com universidade pública, ou seja, a viabilidade das metas do Plano Nacional de Educação, que estão aprovadas também pelo Congresso Nacional. Entre essas metas, garantir que um professor, no prazo de vigência do plano, de 10 anos, seja remunerado pelo menos no mesmo patamar dos demais profissionais de nível superior do país, médicos, advogados, dentistas e por aí vai. Isso é inviável sem o Fundeb, e isso é inviável sem novas fontes de financiamento que estão sendo discutidas com a possibilidade de criação do novo Fundeb. Então é muito importante que você possa acompanhar essa discussão e, sobretudo, compreender muito explicitamente o que está em jogo em 2018. Com certeza. O processo eleitoral de 2018, que nós temos inclusive que nos mobilizar para assegurar que hajam eleições democráticas, vai definir... Precisamos fazer o nosso exército. Tem bancada de tudo, só não tem bancada da educação. Então, fique ligado aí, você não precisa nem ser professor ou professora para entender que a educação é a base do desenvolvimento sustentável. Mas a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo
E eu não queria deixar de tocar num ponto que eu acho que também diz respeito a um debate imediato, com consequências imediatas para você, professor, professora, mas não só para os professores, para os servidores públicos de forma geral, para os educadores da rede privada, que diz respeito a essa malfadada reforma da Previdência. Nós estamos fazendo a gravação desse bate-papo na semana em que haverá uma grande mobilização nacional de resistência popular à reforma da Previdência. Nós já conseguimos, com essa mobilização, minar a base de apoio no Congresso Nacional, mas essa batalha não está encerrada. Então, Anísio, muita gente acompanha a discussão nas manchetes de jornal, mas não sabe o que é que representa a aprovação dessa reforma para a categoria dos professores, especialmente para as professoras. O que é que significa o risco de aprovação dessa tal reforma da Previdência do governo golpista do Michel Temer para o professor e para a professora? Precisamos ter essa campanha permanente contra as reformas malditas de Temer. Estão se dando em todos os aspectos, né? Chamamos de reformas. A reforma trabalhista e agora a proposta de reforma da Previdência. Ao mesmo tempo que a gente avança com as mobilizações, com as paralisações, mas em torno do que hoje está no Planalto é muito forte. É um presidente fraco. É um presidente fraco. E o capitalismo precisa de presidentes fracos para fazer o que eles querem. Quem está mandando e desmandando são as petrolistas internacionais, né? É o sistema financeiro, é um conjunto de empresas multinacionais que tem interesse em retirar do trabalhador brasileiro tudo que ele conseguiu com muito suor e depois de muita luta. E a aposentadoria e os direitos da aposentadoria são agora a bola da vez. Estaremos amanhã numa grande manifestação em Fortaleza, eu estarei pelo interior fazendo a mobilização também, a partir de 8 horas na Avenida Universidade. Venham para a avenida, apesar dele ter adiado, mas ele não desistiu. O último final de semana foi de jantares e banquetes, né? E que o prato são os direitos dos trabalhadores. Em relação à educação, nós não podemos deixar com que aqueles direitos que a gente conseguiu da especialidades da aposentadoria do professor e da professora sejam banidos. Na prática, o professor vai ser levado a ficar em sala de aula, né, por um período, chegar a 70 anos, né, dependendo do 40 anos de contribuição. Na prática, é levar o trabalhador, o educador, você é um educador, sabe, nós passamos por diversos tipos de doenças, né, psicológicas, psiquiatras, né, da estrutura óssea, da voz, né, das atribulações, né, que nós temos com o processo educacional. Então, para a professora, principalmente, que ele vai fazer agora, nivelar, né, a professora à aposentadoria do professor. Quando a mulher, a própria questão da mulher, quando a mulher não ela tem umas diferenciações pela própria sociedade, lhe oprime. Então nós, educadores e educadoras, através da CNTE e do Sindicato APO, e todos os sindicatos municipais, todos os companheiros e companheiras, precisamos entender que se passa a reforma da Previdência, Guilherme, destrói inclusive nossos planos de carreira na sua plenitude. Então temos que estar unificados, né, contrapor a reforma de Temer, e em 2018, nessa construção, nós precisamos atuar, sim, nas escolas, colocando para a sociedade a importância de manter um estado de bem-estar social, e não o estado aí que o PSDB e o PMDB querem, um estado mínimo, onde quem manda é o dinheiro, onde quem manda são os interesses de uma minoria que secularmente mandou nesse país. Então é a hora da educação, pensar no passado, né, no resgate de seus direitos, olhar para o presente, mas principalmente atuar para que esse futuro seja melhor. Temer está destruindo a nação. Precisamos que brasileiros e brasileiras se unam em torno da defesa das nossas riquezas, em torno da defesa do direito da classe trabalhadora, em defesa da soberania e da democracia. A educação é feita para avançar. Bom, Anísio, com essa sua exortação, né, aos colegas educadores, nós vamos chegando aqui ao final desse bate-papo, sem antes assumir aqui o compromisso de apresentar na Câmara um requerimento à Prefeitura de Fortaleza, cobrando os esclarecimentos
em relação à destinação dos recursos dos precatórios já recebidos pelo município de Fortaleza obrigatoriamente à educação e em acordo com o que diz a legislação nacional, destinando 60% para a valorização do magistério. Acompanhe aí, professor, professora, essa discussão sobre os precatórios no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e quando nós formos publicar essa entrevista, esse bate-papo, já vai ter passado aí essa primeira mobilização contra a reforma da Previdência. Esse debate de hoje é gravado, mas haverá novos debates, né? Então, queria chamar a atenção que os educadores hoje têm um papel muito importante na história da democracia do país. O Anísio lembrava que está nas nossas mãos retornar o Brasil para os rumos dos trilhos democráticos, interrompidos que fomos com o impeachment, com o golpe parlamentar contra um mandato soberano eleito pelo voto popular da presidenta Dilma Rousseff. E o papel dos educadores, ao longo de todo o processo histórico do país, sempre foi decisivo. Então é hora de estar nas ruas, de estar nas redes, de fazer a transformação que o Brasil precisa para trazer os rumos do nosso país de volta para o caminho da institucionalidade democrática. Não tem justiça social sem democracia e não tem democracia forte sem um país que investe radicalmente, de forma decisiva, em educação. E esse é o nosso debate hoje. Muito obrigado, Anísio. Até a próxima edição do Bate-Papo. Um abraço.